Olá, eu quero te convidar para uma aventura deliciosa. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Carla Tiepo, uma apaixonada pelo funcionamento de nosso sistema nervoso. Sou neurocientista e há mais de 20 anos ensino sobre isso para os mais diferentes níveis de educação e para os mais variados públicos. Já falei sobre isso para crianças e adolescentes e para jovens acadêmicos das áreas da saúde. Falo também para diferentes profissionais que atuam na educação, nos negócios, no marketing e até no design. É por essa razão que acredito que posso dividir com você, através dessas videoaulas, aquilo que aprendi nesses anos todos. Minha maior intenção é atingir você com uma linguagem que seja acessível e prática, que você seja capaz de compreender e aplicar esses conhecimentos na sua área de atuação. Como um educador da Rede Supera, a neurociência para você é fundamental. Todo o seu trabalho está pautado em bases neurocientíficas e aprofunda a ideia de que podemos auxiliar pessoas no seu desenvolvimento e na obtenção de qualidade de vida, usando os avanços da ciência do século XXI. O objetivo desse primeiro vídeo é apresentar a lógica de funcionamento desse sistema, que é o mais complexo de todo o nosso organismo. Vamos lá? O sistema nervoso é uma especialidade de seres vivos mais complexos e que se movem. O sistema nervoso não existe em organismos simples, unicelulares, como bactérias ou fungos, mas também não existe em organismos complexos, que não saem do lugar, como os grandes árvores ou vitórias régias. Essa é uma informação interessante que nos faz especular que o real papel do sistema nervoso é organizar a movimentação de um ser vivo, para que ele se adapte bem ao meio em que ele vive. A principal característica do sistema nervoso, que é extremamente importante para a adaptação dos seres móveis, é a velocidade com que uma informação pode ser recebida e conectada a uma resposta comportamental específica. Foi justamente a existência de um sistema de controle para gerenciar nossas contrações musculares que permitiu que houvesse vida complexa e móvel. E isso não é assim tão fácil de entender, mas vou explicar com detalhes e mais. Vou te contar por que isso é uma coisa importante para nós. Nesse vídeo, eu vou lhe mostrar como que esses conhecimentos podem te ajudar a ser um promotor social de uma vida mais harmônica e feliz para todas as pessoas que procuram seu trabalho aí na Unidade Supera. Vou tentar explicar esse conceito de uma forma mais simples. Os movimentos do nosso corpo são provocados pela contração de células chamadas de células musculares. E eu acredito que isso não é novidade para você, certo? Mas há uma coisa interessante aqui. Algumas dessas células do nosso corpo, que são contráteis, podem ter a sua contração provocada por eventos muito simples, como um simples estiramento. Essas células são responsáveis pelo movimento de nossas vísceras, como intestinos, vasos sanguíneos. São as chamadas células musculares lisas. E o controle da contração delas pode ser feito por substâncias químicas, os chamados hormônios, ou até por estímulos mais simples, como a presença física de algum alimento numa porção do intestino. Esse tipo de resposta que essas células musculares conseguem dar aos estímulos recebidos são muito importantes para a funcionalidade dos intestinos, mas não são eficientes para processar informações mais complexas. Imagine que, num dado momento, um animalzinho simples, que acaba de se alimentar, sofre um ataque de um predador e precisa fugir. O alimento presente nos intestinos dele está provocando um estímulo que determina que as células contráteis do intestino devem tentar misturar e promover a digestão daquele alimento através simplesmente da presença do alimento dentro da víscera. Quem seria capaz de dizer a essa célula: não contraia agora? Não temos energia disponível para isso, estamos lutando por nossa sobrevivência, pare com isso. É exatamente esse o papel que o sistema nervoso executa no controle da função dessas células musculares mais simples. É dessa forma que o controle de funções viscerais bem simples puderam ser integradas e coordenadas com outras funções, aumentando a chance de sobrevivência das espécies que possuíam esse tipo de controle. A isso chamamos de processo evolutivo. Mas por que eu estou afirmando que o controle através do sistema nervoso corresponde a um tipo de evolução, ou melhor, uma melhoria funcional considerável?
porque é justamente essa a maravilhosa contribuição do sistema nervoso para os seres vivos. É o nosso sistema nervoso que consegue rapidamente receber sinais do meio ambiente e também de todas as partes internas do nosso corpo e dar uma resposta adequada e adaptada a esse estímulo recebido. São algumas características estruturais e funcionais desse sistema que garantem esse papel primordial ao sistema nervoso. Como eu já havia mencionado, uma característica muito importante desse sistema é a velocidade de transmissão das informações. Os estímulos recebidos do ambiente são rapidamente codificados e provocam respostas que percebemos como instantâneas. As respostas que ele pode mediar são muito rápidas. Assim, o tempo de reação de um animal ao estímulo recebido pode diminuir bastante com a ajuda do sistema nervoso. Para você entender isso um pouco melhor, vamos pensar numa resposta muito simples, apresentada por um animal móvel, que possui um sistema nervoso muito funcional. Esse animal foi usado experimentalmente nos laboratórios de um dos mais importantes neurocientistas do nosso tempo, Eric Kandel. A resposta explorada por Kandel para dar validade experimental aos seus estudos sobre o funcionamento do sistema nervoso foi uma resposta de defesa em um animal invertebrado bastante simples, a aplísia, que é uma lesma do mar, que ao sofrer um estímulo em uma parte vulnerável do seu corpo, o sifão, responde rapidamente, retraindo as brânquias. Essa resposta é extremamente rápida justamente porque é o sistema nervoso quem recebe o estímulo tátil no sifão e provoca, através de neurônios extremamente rápidos, a resposta de contrair as brânquias e aumentar sua proteção. A rapidez com que essa resposta pode ser iniciada é uma contribuição maravilhosa do sistema nervoso à sobrevivência desse animalzinho. Em nosso próximo vídeo, vamos conhecer como que os neurônios trabalham para conseguir promover essa velocidade. Outra característica importantíssima desse sistema é a sua distribuição bastante abrangente. Salvo raríssimas exceções, todas as partes do corpo de animais vertebrados possuem inervações, quer dizer, recebem neurônios. Assim, cada centímetro da sua superfície corporal pode detectar temperatura, toque, uma lesão ou mesmo vibrações. E todas as partes do seu corpo são móveis, em maior ou menor extensão. Isso é possível porque há neurônios ali para detectar esses estímulos e para responder a eles, provocando a contração de células musculares. Essa distribuição abrangente do sistema por todo o nosso corpo permite que haja uma integração muito eficiente entre nossos pés e mãos, por exemplo, enquanto caminhamos. Mas essa integração só é realmente possível por causa de uma terceira característica desse sistema, o processamento central. Durante o processo evolutivo, as informações que eram recebidas em um dado ponto da superfície corporal e que precisavam provocar respostas em outros pontos do corpo, como no caso do sifão e das brânquias da aplísia, essas respostas foram sendo estruturadas em um sistema específico, até chegar ao que temos hoje, onde essas informações são levadas até um ponto central do sistema e ali influenciam a atividade dos neurônios que provocam a contração dos músculos, gerando movimento. Vamos entender isso direitinho. O neurônio que recebe a informação do toque no sifão não é o mesmo que irá provocar a resposta contrátil da brânquia. São necessários ao menos 2 neurônios diferentes para que essa simples resposta ocorra. Como os neurônios geram essa atividade é assunto do próximo vídeo. Nós vamos entender onde esses neurônios se encontram aí no seu corpo. Aqueles que são responsáveis por detectar os estímulos estão com a sua porção receptora espalhada por todas as partes do seu corpo e a sua outra extremidade, aquela que vai levar essas informações de estímulos para outros neurônios, se dirigem para as porções centrais do seu sistema nervoso. Essas porções recebem um nome bastante sugestivo e pouco criativo. É o sistema nervoso central. No sistema nervoso central, os neurônios que receberam os estímulos por todas as partes do corpo se encontram com os neurônios que irão provocar as respostas contráteis por todas as partes do corpo. E é ali, no sistema nervoso central, que pode ocorrer a mágica do sistema nervoso.
Porque é nesse ponto que informações de diferentes partes do corpo podem convergir e serem processadas simultaneamente e provocarem respostas diferentes daquelas esperadas, caso só um desses estímulos tivesse ocorrido separadamente. Um exemplo. Alguém está encostando um gelo no seu dedo indicador. Agora pense em como será a sua reação em 3 situações distintas. Na primeira, você está vendo o gelo se aproximando da sua mão. Na segunda, você não está vendo, mas é avisado de que um gelo será encostado no seu indicador daqui a 1 segundo. Na terceira, o gelo é encostado sem que você tenha qualquer informação a respeito. Como será a sua reação nessas 3 situações distintas? Bom, independentemente de qual seja a sua reação, posso garantir uma coisa a você. Ela será diferente para cada uma das situações experimentadas. E a razão para que isso seja assim vem diretamente do processamento das informações que estavam disponíveis para o seu sistema nervoso central. Em algum lugar do seu sistema nervoso central, saber que o gelo será encostado ou ver o gelo chegando prepara uma reação diferente daquela proporcionada apenas pelo contato do gelo com o dedo. E essa mudança na resposta é fruto da interação dessas várias informações por uma rede de neurônios que acabará por influenciar o comportamento do músculo do dedo indicador da sua mão, que estará obedecendo aos comandos de um neurônio que sai do seu sistema nervoso central, onde tem sua porção receptora e influencia a atividade desses músculos através da interação com a porção emissora. Em outras palavras, as informações trazidas ao seu sistema nervoso central pelos neurônios sensoriais que fornecem os dados sobre os estímulos recebidos por todo o corpo são processadas pelo sistema nervoso central e acabam provocando a atividade dos neurônios motores que são responsáveis por coordenar o comportamento do nosso corpo frente a esses estímulos. Essa porção central do sistema nervoso é representada pelos neurônios que se localizam nas porções que nos animais vertebrados encontram-se protegidas pelos ossos. Assim, em todo o nosso crânio encontraremos o encéfalo, mais comumente chamado de cérebro, apesar desse termo ser inadequado. E no canal formado pela coluna vertebral encontraremos a famosa medula espinhal. O encéfalo é constituído por 3 partes: o tronco encefálico, o cerebelo e o cérebro propriamente dito. Em cada uma dessas partes que constituem o sistema nervoso central, encontramos circuitos que conectam regiões diferentes e distantes do sistema. E encontramos neurônios que são responsáveis por diferentes níveis de processamento. Algumas dessas regiões apresentam um grau de complexidade simplesmente espantoso. Fora do sistema nervoso central, encontramos os nervos, que percorrem todo o nosso corpo e é onde se agrupam milhares de neurônios que são os responsáveis pelo leve trás de informações para o sistema nervoso central. Em resumo, a macroestrutura do sistema nervoso permite que essa terceira característica do sistema nervoso seja um verdadeiro sucesso. As informações são recebidas por todas as partes do organismo e influenciam respostas integradas e coordenadas por um processador central, que gera a melhor resposta possível para aquela situação. É aí que surge a 4ª característica fundamental que precisamos conhecer: a capacidade de modificar e construir novos circuitos de neurônios para aprimorar respostas a partir dos resultados obtidos. Essa é a mais importante função do sistema nervoso, que permitiu um avanço assustador na complexidade dos organismos, e em especial da complexidade funcional do sistema nervoso de mamíferos, com destaque supremo para o cérebro humano. Vamos explorar essa propriedade do sistema por todos os nossos vídeos, mas, em poucas palavras, mesmo o mais simples dos sistemas nervosos presentes nas mais simples formas de vida é capaz de aprender. Essa característica impressionante do sistema nervoso foi brilhantemente investigada nos experimentos de Eric Kandel. Você pode assistir a um documentário completo a respeito da vida e obra de Eric Kandel, Prêmio Nobel de Medicina em 2000, que está disponível na internet com o nome de Em Busca da Memória. Também há um livro com o mesmo nome. E nesse documentário, é fácil compreender como que a Aplísia usa o seu sistema nervoso para poder se defender de agressões que sofre no ambiente, soltando uma tinta.
Mas o mais interessante é perceber que o sistema nervoso deste animal bem simples pode aprender. E esse aprendizado é muito importante e significativo para a sua sobrevivência. Ele é fundamental para modificar a classificação de estímulos inócuos, quer dizer, que não significam nenhum perigo ao animal, para estímulos nocivos, apenas porque esses estímulos antes desprezíveis foram dados no animal ao mesmo tempo em que um outro estímulo, que já era classificado como nocivo e provocava a ejeção da tinta, era dado simultaneamente. Os pesquisadores puderam acompanhar o processo de aprendizagem que correspondia à formação de contato e conexão entre dois neurônios. Mas não dois neurônios quaisquer. Para que esse aprendizado importante para a Aprisa ocorresse, o neurônio ativado pelo estímulo nocivo precisaria se conectar ao neurônio ativado pelo estímulo inócuo. Agora, quando o estímulo inócuo ocorresse, ele seria capaz de ativar o neurônio do estímulo nocivo e provocar a resposta de tinta preta na água. Também outras formas de aprendizagem foram estudadas nesses sistemas simples da aplísia. No documentário, Kandel aparece explicando o modelo de sensibilização, onde podemos verificar que após receber um pequeno choque na cauda, a resposta da aplísia ao estímulo no sifão fica bastante exacerbada. Esse fenômeno é responsável por uma espécie de resposta exagerada que o estímulo de choque provocou na aplísia. É como se a detecção de estímulos agressivos no ambiente, o choque, deixasse o sistema numa espécie de alerta, provocando respostas mais fortes dali em diante. Também foi demonstrado no laboratório de Kandel que a aplísia pode aprender quando um estímulo é dado repetidamente e não causa nenhum dano. O sistema da aplísia aprende a negligenciar o tal estímulo. Esse fenômeno chamamos de habituação. Bom, eu acredito que você já esteja precisando tomar um copo d'água e digerir essas informações. Então vamos fazer uma síntese. Chegamos ao final desse vídeo tendo aprendido 4 características do sistema nervoso que não podemos perder de vista. Primeiro, a velocidade de transmissão e resposta que o sistema nervoso consegue efetuar. Segundo, a abrangência desse sistema por todo o corpo do indivíduo, recebendo e enviando informações a quase todas as partes. Terceiro, o processamento centralizado, que permite que informações recebidas em lugares diferentes possam promover respostas integradas. Quarto, a capacidade de aprendizado que resulta em modificações funcionais e estruturais do sistema ao longo de todo o seu tempo de vida. Vamos voltar a falar dessas características várias vezes durante os nossos vídeos. E eu te vejo no próximo. Até lá!